Olá, como estão? Espero que bem. Pois então, hoje vim trazer um assunto aqui, em filosofia clínica se chama ponto cego. O que é um ponto cego em filosofia clínica? Acho que a melhor comparação que se pode fazer é com os retrovisores dos veículos. Nos veículos temos aí, normalmente, 3 retrovisores. Um dentro do carro, no meio, um do lado do motorista, o outro do lado do passageiro. Temos 3 espelhos, 3 retrovisores, para que possamos ter uma visão ampla do trânsito. Mas mesmo às vezes com 3 retrovisores, estamos olhando, não aparece nada, então podemos fazer uma conversão à esquerda e quando olhamos pela janela tem uma moto do nosso lado. O que aconteceu? Aconteceu que essa moto estava num ponto cego dos retrovisores, um lugar onde não aparece e não conseguimos perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Na filosofia clínica, temos pontos cegos para com nós mesmos. Isso é muito interessante porque me dei conta disso quando eu estava partilhando em terapia com um filósofo clínico. E depois isso foi se confirmando à medida, da minha prática terapêutica até hoje. E o mais importante, que para mim foi mais surpresa, é que esses pontos cegos nascem, se nutrem, surgem daquilo que nós chamamos de nossas melhores virtudes. Por quê? Porque normalmente aquilo que é virtuoso não é colocado à prova, a exame. Mais ou menos temos aí a concepção de virtude que virtude geram coisas boas, então, como é sempre importante ser virtuoso, então temos que colocar o que melhor que temos em atividade. E jamais pensamos, refletimos, examinamos. É o que fez a filosofia clínica comigo, pensar de que exatamente através dessas virtudes é que muitas vezes nos colocamos em problemas existenciais. Vou dar um exemplo. Guga, Gustavo Kuerten, ex-número 1 do mundo no tênis. Ele andava muitas vezes nos treinos dele com uma camiseta escrita em inglês "No pain, no gain", né? Um juízo, um pré-juízo, né? Uma verdade aí subjetiva, uma afirmação que diz que sem dor não há ganho. Bem, Guga acreditava naquilo. Ele colocava aquela camiseta porque tinha sentido para ele. Ele colocava em prática essa afirmação. Ele ia ao extremo dos treinos em quadra, ele ia ao extremo dos treinos na academia. Por quê? Porque sem dor não há ganho. No pain, no gain. E coincidentemente, entre aspas, a carreira dele foi abreviada por lesão, por excesso de atividade física. Guga, já chega, tá bom? Não tá doendo, continua. Então, obviamente que essa frase, que esse dito, né, esse ditado pro Guga é uma virtude. Não, olha, é uma virtude. As pessoas que querem se dar bem no mundo, no esporte, querem ter sucesso, têm que superar a dor para ter ganho. Quer dizer, é uma virtude. Aquilo que estava na camiseta é uma virtude. E foi exatamente essa. Estou resumindo, né? Mas foi exatamente uma dessas causas, ela foi uma dessas, que levou o Guga a extrapolar sua capacidade física e abreviar sua carreira quando era número 1 do mundo. E assim tem muitos outros pensamentos que temos que pensamos ser virtudes. Sempre uma virtude querer agregar pessoas e trabalhar pro outro. A gente nem pensa nisso. A gente vai fazer essas ações através desse pensamento
e não vamos colocar em xeque isso. E muitas vezes as pessoas acabam entrando em problemas por causa disso. Então, na filosofia clínica me surpreendeu muito quando eu percebi que muitos dos problemas, as questões que eu tinha e que tenho até hoje, são em função dos meus pontos cegos que nascem, crescem e se nutrem daquilo que chamo do que melhora em mim ou das minhas virtudes. E isso, de alguma forma, eu também percebo nas terapias enquanto terapeuta. As pessoas não questionam, eu sou uma pessoa forte, força é tudo, vamos lá, é força. Eu sou forte, eu posso tudo, aguento tudo, mato no peito e vamos embora. Será que sempre será assim? O que me ensinou a filosofia clínica é que as virtudes dependem do contexto. As virtudes não são umas virtudes estoicas da filosofia que são elas que moldam a realidade, mas ao contrário, elas respondem de forma quase equitativa com o contexto. Por isso, Aristóteles é muito mais contextualista nas virtudes, por exemplo, que os estoicos, do que Platão. Porque ele considera que em certas condições, algumas virtudes ou não serão plenamente satisfeitas, ou não serão nada satisfeitas. E, portanto, nesses momentos, por mais que a pessoa seja virtuosa, se as condições não dão possibilidade de exercer suas virtudes, mesmo que elas faça, pode inclusive levar para lugares ruins. E é isso que aparece demais nas terapias. Vai ver que é por isso que também Sócrates falava lá na Apologia, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, né? Um autoexame. Só que normalmente não pensa em fazer um autoexame sobre aquilo que nós consideramos melhor em nós. Mas se considerarmos os contextos, pode ser. E a minha experiência, tanto pessoal quanto de terapeuta, mostra. E o que é difícil muitas vezes para as pessoas, compreenderem, alterarem, modificarem, ajustarem seus comportamentos virtuosos para momentos em que eles podem levar para situações existenciais não tão boas. Então, ponto cego é isso. De certa forma, pela experiência pessoal e prática, penso que todos temos em algum momento, né? Eu também faço a metáfora do ponto cego como uma luz. Então, acho que nós temos uma luz e nós conseguimos iluminar o espaço do nosso ser, seja ele o que for, e de que tamanho for, a gente consegue, com o nosso conhecimento de si mesmo, com a nossa autorreflexão, autoexame, nós conseguimos ampliar cada vez mais a luz sobre o nosso ser. Porém, sempre haverá uma sombra, sempre haverá um lugar em que haverá pontos cegos sobre nós mesmos. Pô, Fernando, então o que acontece? Por isso que as filosofias dizem que o autoexame é um trabalho para a vida toda. Por isso que o conhece-te a ti mesmo, no templo de Delfos, na entrada do templo de Delfos, que também Sócrates fala isso, é tão importante. E é um trabalho para uma vida inteira, para uma vida toda. Enquanto se respira, se trabalha, conhece-te a ti mesmo. Eu só faria um adendo a esse ditado. Eu colocaria, em vez de um ponto, uma vírgula. Conhece-te a ti mesmo, porém, vírgula, porém não só consigo mesmo. Porque essa é a função das pessoas, dos amigos que nos conhecem, das terapias que são de uma forma mais técnica, podem nos dar a luz que nos falta. Podem colocar outro ponto de luz, outro foco de luz, outra fonte, e nos ajudar a enxergar coisas que a nossa luz não enxerga. A filosofia clínica me mostra que o conheça-te a ti mesmo não é suficiente somente consigo mesmo. Claro que conseguimos ampliar somente, né, a nossa luz sobre nós mesmos com a gente mesmo. A gente tem um autoexame, um trabalho constante de reflexão sobre si, dentro do mundo, das coisas, das relações. Mas uma outra fonte de luz pode nos ajudar, pelo menos em alguns momentos. Depois ela apaga e sabemos que, ó, tá escuro lá, mas já sei que ali
tem um buraco. Por quê? Porque outra fonte de luz me ajudou a enxergar. Ó, tá escuro ali, mas eu sei que ali tem uma saída. Por quê? Porque outra fonte de luz me ajudou a saber. Então, o ponto cego, a saída do ponto cego, normalmente é feita com muito trabalho de autorreflexão, mas também pode ser, não sei se abreviado, mas ajudado com a interseção com outras pessoas, das quais a gente tenha confiança e possam nos conhecer o suficiente para nos ajudar a nos conhecermos a nós mesmos. Penso que, para dizer pessoalmente quem é o Fernando, eu precisaria de muitas pessoas para me ajudar a dizer isso, para ampliar aquilo que realmente eu sou, para poder passar além do ponto cego. Sempre, de alguma forma, vai ter uma sombra. Sempre vai existir algo que não podemos alcançar. Mas também, sempre vamos poder recorrer a autoexames e pessoas que podem nos ajudar a ampliar um pouco mais a luz sobre nós mesmos. Muito bem, essa é a reflexão de hoje, né, sobre ponto cego. E mais importante para mim, que para mim me assombrou mais, né, foi que eles... eu entrei na furada lá porque eu não sabia, ponto cego. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que às vezes, muitas vezes, esses problemas, questões existenciais que nos metemos são em função exatamente daquilo que consideramos o melhor em nós. Mas não damos conta de perceber que em contextos diferentes, o melhor em nós pode nos levar para lugares existenciais não tão bons. Muito bem, esse é o recado de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, deem like, compartilhem, ajuda o canal a chegar para mais pessoas, a Filosofia Clínica. Se quiserem, né, fazer sugestões de temas nos comentários. E obrigado e até o próximo vídeo.